Fala, concurseiro! Estamos de volta a mais um episódio do PodServe e este é um episódio especial. Eu conheci esse professor, na verdade chegou uma mensagem para mim, Márcio, tem um professor ali que agrada muito, dá uma chance para esse professor aí no SEV. Eu disse, quem é esse professor que quer me conquistar, né? E aí a equipe da coordenação entrou em contato com ele, colocou ele em sala de aula e, gente, do primeiro dia de aula até hoje, é o professor com maior destaque em sala, com nenhuma reclamação, com muitos elogios. E eu não podia deixar de falar com ele hoje, entrevistar meu amigo Jussiel. Tudo bom, Jussiel? Tudo tranquilo, é um prazer e eu agradeço as palavras aí. Nem sei se é tudo isso mesmo. Você sabia dessa história não, né? Uma pessoa mandou uma mensagem, não sei se foi, acho que foi o professor Neto, mas tem um professor que é um destaque, vale a pena dar uma chance para ele. E aí surgiu a oportunidade no SEV, que sabe que a equipe é bem fechada, e você entrou, desde que você entrou até hoje, nenhuma reclamação, e pelo contrário, virou o professor principal da carreira policial. Eu disse, eu tenho que entrevistar para saber como é essa história. Parabéns, Jussiel, pela didática e pela avaliação na sala de aula. Eu agradeço, eu não sabia que tinha sido o Neto. Pelo contrário, teve já alunos que falaram assim, olha, indiquei você lá para o professor Márcio, eu faço a mentoria com ele, vários alunos. Depois que o nome chega no SEV, né? Exatamente, aí vários alunos chegaram para mim, que eram alunos em outros locais, e falaram, olha, eu faço a mentoria com o Márcio lá e te indiquei para tu ir pro SEV e tudo. Eu não agradeço e tudo, eu tô sabendo agora que foi o professor Neto. Essa veia de professor, desde cedo? Já pensava em sala de aula? Assim, a minha formação é de professor, né? Eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal, tá? A formação em Direito veio na Universidade Estadual. E aí foi tipo assim um estalo. Eu lembro, tá? Eu tenho uma filha de 12 anos e eu lembro, ela era novinha. Eu tava brincando com ela no chão e eu já tinha passado no concurso da Polícia Militar e eu vi anunciando um preparatório de concurso da PM, né? Sim. E aí eu pensei assim, poxa, quem é que vai dar a legislação da PM nesses concursos? Sim. Porque no meu tempo, era alguém de direito, Sim. que não era da área militar, que Sim. não entendia os termos, as expressões, mas colocava lá no quadro a lei, fazia a leitura do texto de lei. Eu disse, pô, acho que aí tem um espaço. Tá? Tanto é que nessa escola que eu vi o anúncio, foi numa rádio comunitária até, Sim. era um preparatório pequeno, uma única sala lá no Disseu. Eu fui lá, quem dava essa disciplina era o dono do preparatório, um professor de história. Daí tu tira. Ele me deu a turma, eu agradei e fiquei, tá? De lá eu fui para outros cursinhos também presencial, não tinha essa vibe de online. Eu sofri muito assim com online. Eu não conseguia, na época da pandemia, eu não conseguia Sim. gravar, porque eu nada agradava. Eu via lá, eu digo, pô, faltou um S no final dessa frase, pô, faltou a concordância não deu certo. E aí eu não aprovava nada. E aí teve uma pessoa que disse para mim assim, no estúdio, uma pessoa disse para mim assim, ó, tem um segredo, não assiste. Deixa o dono do cursinho. Se ele achar que é vendável, ele vai botar. De lá pra cá, eu nunca mais assisti uma aula minha. E tá aí, gravando direto, né? Tô gravando, só não assisto nada. Vamos pro princípio, Jussiel. Você falou agora há pouco que formou em Geografia e formou em Direito. Primeiro, qual foi? Primeiro, Geografia. Então, você veio de uma escola pública, privada? Como foi seu início? A vida inteira em escola pública. Tá? Eu venho de uma família muito pobre lá da Zona Norte, tá? Meu pai carpinteiro, trabalhava em construção civil. Minha mãe, quando veio de Campo Maior para cá, lavava roupa para casa de família. Sim. Então, a gente não tinha condição de estudar em escola particular. Então, eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu sempre fui um péssimo aluno, eu era mau aluno. Passava no limite, recuperação, prova final, tudo que tinha direito para poder passar. Tá? Então, eu nunca fui um aluno excepcional. O start veio quando terminou o ensino médio e eu queria um conflito na minha cabeça. Eita, se eu não conseguia entrar na universidade. E nessa época, tá? Era diferente do que é hoje. Não era muito fácil. Então, você passava para uma licenciatura, fazia festa, raspava a cabeça. Tinha festa grande, tá? Principalmente numa comunidade pobre. Era no rádio o resultado aquele? O resultado no rádio, nome a nome. Você ficava esperando. Tá? Ju, aí pulava. Pois é. E eu lembro bem, tá, que eu fiz alguns vestibulares, eu lembro bem que a UESP era a ordem alfabética. Sim. E a federal era a ordem de classificação, então você tinha que esperar até o último nome, você poderia ser o último. Tá? Então tinha esse problema, eu ficava aguardando ali no rádio e tudo. Aí muito difícil, você achava que não entrava? Eu achava que não entrava, eu ficava nesse dilema, se eu não conseguir. Mas aí eu fui, comecei a estudar,
focar só naquilo, conseguir entrar para geografia, mas o foco sempre foi direito. Antes de geografia já pensava no direito? Já pensava no direito. Só que eu entendia que precisava mais, era muito Sim. difícil. Então, Sim. tinha 2 cursos, ou você entrava na UESP, ou você entrava na Federal. Sim. Ponto. Tá? Não tinha essa infinidade de cursos de graduação particular, essa coisa toda. Não tinha ProUni, não tinha FIES, não tinha nada disso. E o Jussiel, no curso superior, ele continuou sendo o péssimo aluno ou melhorou? No curso superior, quando eu passei para geografia, logo eu também entrei na Polícia Militar, então eu não era o estudante profissional. Eu continuei sendo um péssimo aluno. Não, péssimo aluno não. Eu continuei sendo um aluno mediano. Sim. Que passava no limite, que fazia a prova final, que Sim. fazia a recuperação, que tinha que conversar com o professor, porque eu trabalhava em regime de escala na Polícia Sim. Militar, e às vezes extrapolava o limite de faltas. Sim. Professores compreendiam, professores diziam assim, olha, você tem 25% de faltas, você tem esse limite. Ainda. O limite é comigo mesmo, né? Se vira, tá? Então, mas qual é o start? O start é quando eu quero muito uma coisa. E aí eu mudo a chave, Dá um hiperfoco. e aí eu deixo de ser o aluno mediano e vou procurar um meio de chegar ao objetivo. Deixa eu ver se eu entendi. Você entrou na faculdade para geografia e aí surgiu um concurso, mas já vinha pensando em fazer concurso público? Sim, já Onde vi. veio esse pensamento? Tem alguém da família concursado? Tem minha irmã mais velha, aliás, tem um irmão mais velho, ele não é concursado, mas a minha irmã ela formou em letras. Sim. Na Universidade Estadual, e ela passou num concurso lá de professor do Maranhão e de professor no Piauí. Então, já era concursada. Tem um outro irmão que é agente de saúde, já passou em outros concursos fora, mas ele quer assumir aqui, Teresina. E aí foram meus exemplos. Você é o tá? caçula? Sou o mais novo de 4 irmãos. E por que polícia? Foi porque era nível médio, já que você não tinha um curso superior, porque tinha muitas vagas, ou porque você já vinha na veia mesmo? Assim, quem nasce numa comunidade pobre, ele pensa, ou ele é jogador de futebol, ou ele quer ser polícia, tá? Na minha época, hoje o pessoal quer ser outras coisas, quer entrar para outras organizações aí. Mas na minha época, ou era jogador de futebol, ou eu queria ser polícia. Você jogava? Jogava bola, joguei em categoria de base, mas só até 14 anos, tá? Até 14 anos, joguei escola em categoria de base e tudo. Mas aí, por conta da categoria de base, eu perdi ano no colégio. Tinha que faltar aula terça e quinta pro treino. Sim. Tá? Aí abandonei o futebol, bem cedo ainda bem, tá? E fui pensar no sonho de polícia. Tanto é que até hoje eu só faço concurso na área policial. Aí passou na polícia, 5 etapas. Qual foi mais difícil na época? Passei na Polícia Militar. Não, o mais difícil era a prova objetiva. E eu vou falar por quê. Na época, o peso não era direito. Na época, 2008, o peso era História e Geografia. E aí, eu tinha muita afinidade com História e Geografia já, era bem tranquilo, mas as disciplinas básicas eram português, matemática e informática. E aí, eu tinha que atingir ali 50% nessas disciplinas, tá? Português, como eu sempre fui um aluno, eu não tinha base de escola pública, eu sempre só acertava as questões de interpretação de texto. O conteúdo de português, que eu consigo acertar questões, são aqueles conteúdos que você consegue decorar, tipo a regra de acentuação gráfica. Eu vou lá e decoro. Tipo crase, que é acentuação gráfica. Eu vou lá e decoro a regra. E aí eu consigo acertar o resto da interpretação de texto. Tá? Se for aprofundar no português, não sai nada. Matemática, piorou. Tá? Então eu tinha que elaborar uma estratégia. O que é eu não sei nem se essa expressão existe. O que é a disciplina que é aprendível? Eu digo, vou dar a vida em informática. E aí foi quando eu fiz o curso com você. E aí, nessa prova, eu gabaritei informática e gabaritei as disciplinas que eu domino, História e Geografia. E aí, fiquei dentro das vagas. Qual era o ano aí, você lembra? 2008. Eu dava aula já. Dava aula. Na verdade, nesse 2008, eu estava com 11 anos já de sala de aula. Né? Comecei muito cedo. Marcel, me fala uma coisa, e como é que era a tua rotina? Porque tu tinha um curso superior de Direito, tinha que estudar no cursinho, estudava em casa. Como era o estudo em casa naquela época? Era apostila? Pronto, nessa época, eu até brinco com meus alunos, era bem complicado porque tinha 2 cursinhos presenciais, muito caros, não tinha essa variedade de conteúdos. Na internet não era nem difundido. Eu lembro que para ver uma notícia,
eu utilizava uma internet de escada, tá? Uma internet de escada. 56K. Você tirava o cabo do telefone, botava no computador, tinha que ser depois de meia-noite, por conta dos pulsos, era um absurdo, então não tinha essa infinidade de materiais. Você ia numa banca específica, você sabe qual era, na praça, comprava uma apostila. Era o único coach na época, era ele. Era. Não sei se já fez algum concurso na vida, mas você comprava uma apostila lá naquela banca conhecida lá, e você estudava por essa apostila. Sim. E aí era quem decorava mais, que ia passar no concurso público. Então, mas eu sempre tive, assim, desde o vestibular, eu elaborava estratégias para aquela prova. Eu digo assim, ó, eu tenho que atingir tantos por cento, mas nessas bases eu tenho que atingir. Então, eu vou dar a vida nessa disciplina. Como no concurso de polícia militar, eu dei a vida em informática. Eu tinha que acertar 10 de informática. Você acredita que ainda hoje o segredo é ter a estratégia? Porque tem aluno que quer terminar tudo, né? Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Ninguém bate edital. Eu te mostro coisas em edital. Vai sair o edital da Polícia Civil, eu te mostro coisa lá que nunca caiu numa prova. Mas vai estar lá. Mostrando no edital, né? Vai estar lá. E aí você passou na polícia e foi o primeiro concurso mesmo? Foi o primeiro concurso. Antes, eu lembro... não, foi isso mesmo. Teve um concurso antes que não foi da área da policial, eu era auxiliar administrativo da SEDUC pouco tempo. Era um concurso nível médio fundamental. Médio. Nível médio, auxiliar administrativo da SEDUC. E aí depois foi polícia militar. E estava desempregado nessa época? Desempregado. Trabalhava no comércio. Aí assumiu, foi lotado no interior ou na capital? Capital, porque eu fiquei dentro das vagas. Eu lembro, eram 300 vagas. E das 300 vagas, todos eram para Teresina. Os classificados, que foi chamado depois para o interior. Aí terminou o curso de geografia, estava na polícia. E onde foi que entrou o curso de direito aí? Pronto. Mesmo no curso de geografia, eu continuava tentando vestibular para direito. Sim. Tá? E aí, no último período de geografia, eu consegui entrar. Teve um período que eu estava na Polícia Militar, fazendo o último período de geografia e o primeiro de direito, tá? Na Polícia Militar. Eu tive sorte que as unidades especializadas, elas te exigem mais, mas elas também te devolvem, tá? Como você extrapola a carga horária, como você vai para assalto a banco, você vai para controle de distúrbio civil e você extrapola o horário, quando você precisa também ter aquele banco de horas e diz, olha, eu preciso esse horário, vou para a universidade. É possível, tá? Numa unidade especializada, eu não sei se acontece isso nas outras unidades. Eu passei 16 anos na Polícia Militar e eu só trabalhei na unidade especializada. E aí, o primeiro gostinho da polícia, você, rapaz, concurso é bom. É bom. Aí, qual foi a sequência de concurso? Conte pra gente depois disso. No primeiro ano, eu tive o start de dar aula da legislação da PM, tá? Fui para cursinho presencial, conheci pessoas, professores que me levaram para outros cursinhos maiores, tá? E aí eu comecei a conviver nesse meio do concurso público. Eu comecei o aluno me agradecer pela aprovação ou por ter fechado uma disciplina mesmo que não tenha passado. E aí eu comecei a conviver. A partir daí, eu tive um outro start. Eu fiquei pensando assim, como eu tive o start de não entrar na universidade, e aí teve aquele hiperfoco, eu tive um start assim, se eu não conseguir sair da Polícia Militar. E aí eu comecei a focar novamente, tá? E o primeiro concurso depois da Polícia Militar, que eu passei, a regra é você não passar, tá? Sim. O professor chega aqui e fala dos concursos que ele passou. Uhum. Mas tem vários outros que ele não passou, porque a regra é você não passar. Eu passei na Polícia Civil do Maranhão, coloquei uma licença aqui, fui assumir lá no Maranhão, passei 5 meses, lotado em Barra do Corda, como policial civil. Não me adaptei com a viagem, lá era expediente, ficava de segunda a sexta, vinha pra cá final de semana e eu ia ter que deixar de dar aula, Sim. porque eu só ia poder dar aula no final de semana. E aí eu botei na balança, pesei e resolvi voltar para ativo na Polícia Militar, pedi exoneração lá no Maranhão. Depois disso, eu já continuei estudando para concurso público, e aí por um motivo bem específico, provar para o meu aluno que pessoas normais, que nem eu, que vem de escola pública, que tem dificuldade em matemática, em português, consegue passar, tá bom? Você só precisa ter a estratégia, se preparar no local certo, com as pessoas certas, tá? Você consegue passar. Agora você tem que ter uma estratégia, e a estratégia individualizada, específica, tá? Porque tu concorda comigo que tem
tem um aluno que ele domina muito matemática e não sabe português. Sim. Então a gente tem que trabalhar em cima daquilo ali. Para quem vai fazer carreira policial, os direitos é fundamental. Você tem que saber os 4 direitos básicos: constitucional, administrativo, penal e processo penal. Isso aqui você tem que trabalhar para gabaritar, tá? E é assim que eu consegui algumas aprovações. Em 2014, eu passei na Polícia Civil do Ceará. O nome do cargo lá, agora uniformizou no Brasil todo, né? É oficial de investigação. Mas era inspetor de Polícia Civil. 2021, eu fiz todas as etapas e na hora eu não fui para o curso de formação. Tá? Da PC Ceará, né? Da PC Ceará. Certo. Fiz todas as etapas, teste físico e não fui para o curso de formação. Já em 2021 eu passei novamente e eu já sabia que eu não ia assumir esse de 2021. Eu fiz também para mostrar para o meu aluno que a técnica funciona, Sim. que dá para passar. Lá tinha informática, lá tinha português. E eu fui lá, gabaritei os direitos e passei, tá? Dentro das vagas, fiquei na posição, fui o 30º, na prova objetiva lá. Foi a primeira prova da IDECAM, foi um susto no pessoal. Eu lembro. Uma prova absurda de difícil. Muito. E aí esse eu não fui nem para as etapas, só queria passar para mostrar para o aluno que a técnica funciona. Sim. Depois disso, antes lá, quando eu terminei o curso de Direito, eu fiz o exame da OAB. Eu entendo assim, que pro professor ele dar aula para a OAB, ele tem que ter passado na OAB. Sim. Não é possível, tá? Para ele dar aula no concurso, ele tem que ter passado em alguma coisa, tá? É igual você chegar na academia e o personal ser burro. Não combina, né? Não funciona. Tem congruência. E aí eu passei 2021. Fiz a OAB, foi o 22º exame, então foi bem antigo. Sim. 2024, o Exame Nacional da Magistratura. Também eu não penso em fazer concurso para magistratura, mas a banca FGV é uma prova difícil. Eu queria lá me testar, tá bom? E colocar no currículo também. Tá lá no meu Instagram, eu postei lá o meu certificado de aprovado no Exame Nacional da Magistratura. E 2024, Polícia Penal, dentro das vagas, concurso que eu fiz todas as etapas, assumi o concurso. Os alunos ficam impressionados como eu passo no teste físico, tá? Mas é a questão do hiperfoco. Diga, tá eu não bom? sou personal, eu sou aluno. É a questão do hiperfoco. Quando eu quero aquilo ali, eu fico só naquilo, tá? E eu durmo pensando naquilo. Então eu vou lá, faço uma dieta meio restritiva, treino e vou lá e bato o teste físico. Nesse concurso da Polícia Penal, eu nunca tinha feito o TAF que é exigido hoje, Sim. que é 6 voltas no campo de 400, 2.412, tá? Eu nunca tinha feito. E eu só consegui bater esse TAF na semana da prova. Eu não estava conseguindo fazer a corrida. A barra que eu achei que era mais difícil, eu saí de 0 barra para 6 barras, tá? Tem as técnicas, eu fui lá e fiz. Agora a corrida não estava saindo, tá? Eu consegui na semana da prova. E aí, consegui uma vez, aí eu parei de treinar, descansei 2 dias para fazer o teste físico. Deu certo. Lá eu assumi, foi quando eu saí da Polícia Militar, após 16 anos, assumi a Polícia Penal. Qual foi o ano aí? Estamos em 2024. 24, né? Isso. Tô com 4 meses na Polícia Penal, sou novinho, depois de 16 anos de Polícia Militar. Tá? Conta muito, né? A experiência também, né? Conta muito. É bem mais tranquilo. E eu trabalhava no batalhão de choque. Sim. Então, sempre que tinha rebelião, é a gente que vai. Então, nos presídios aqui do estado, eu conheço todos. Eu já atuei neles em situação de rebelião. Só que hoje eu trabalho a rotina, né? E por último, em 2023, eu fiz uma prova objetiva de delegado de polícia de São Paulo, tá? Banca VUNESP. Prova muito difícil. E aí... Eram quantos inscritos, lembra? 40 mil inscritos. 40 mil. 40 mil inscritos para 552 vagas. Fiz a prova objetiva, ela tinha uma particularidade, você tinha que atingir 50% em cada matéria. 50% em penal, administrativo. Não era no grupo, não. Não era no grupo. Tá? E aí, só tinha uma disciplina, que era um grupo de disciplinas, que era criminologia, medicina legal, informática, e eram 4 disciplinas, não lembro qual era a outra. Nesse grupo, você tinha que acertar 50%. E aí, eu consegui passar na primeira fase, só que teve uma particularidade. Faltou uma questão para mim em medicina legal.
Faltou uma questão em medicina legal. Todas as questões estavam com problema, com defeito. Eu ministro medicina legal. Todas estavam com defeito. Eu fiz o recurso nas questões e não aceitaram o recurso. E eu saí daquele concurso eliminado da Polícia Civil de São Paulo. Aconteceu lá uma enxurrada de ações judiciais por conta dessas questões. Sim. E aí a banca, para encerrar essas ações judiciais, depois anulou a questão de ofício. Para todo mundo. Ou seja, eu já tinha chegado em casa, depois que eu não passo no concurso, eu choro 2 dias. 2 dias de luto, eu já separo o material para o próximo concurso. E aí eu já tinha abandonado aquele concurso e eu já tinha jogado o material fora. E aí já estava estudando para outras coisas. E aí quando eu vi na minha caixa de e-mail, eu tinha botado a minha nota no... Eu não lembro como é o nome do site, que a gente vê lá a nota e tal. Olho na Vaga. Olho na Vaga, eu tinha botado. E aí lá na caixa de spam tinha uma mensagem do Olho na Vaga falando da minha aprovação na prova discursiva. Eu digo, ô, vírus pesado, esse concurso aqui, eu fui eliminado em 2023. Mas de qualquer forma, eu não vou clicar não. Eu vou lá no site da banca. E aí eu vi que tinha sido anulada essa questão de ofício. Já tinha saído o resultado da discursiva. Sim. Eu tinha passado na discursiva, tá? Que tinha que atingir também 50%. E já tinha data para entrega de documentação para investigação social. E estava no limite do prazo. Eu corri atrás de documentação e tudo. Voltei para os grupos de WhatsApp de aprovados. Sim. E aí o pessoal falou toda essa história. Eu perguntei o que tinha acontecido. Não, o judiciário, a banca anulou de ofício para encerrar as ações judiciais. Aí eu voltei para o certame. E aí entreguei a documentação de investigação social e marcaram a prova oral. A primeira da vida? A primeira da vida, tá? E eu já estava estudando para delegado da Polícia Civil do Ceará. Esse agora, sim, esse último. E aí eu tive a sorte no sorteio de cair no dia 27 de julho. No final, foram 3 meses de arguição, porque eles convocaram para a prova oral 1.200. E aí eu tive a sorte de cair no final. O que eu pensei? Deixa essa prova oral aí. Rapidinho, dos 40 mil, quantos foram para a segunda fase? Lembra? Eu não tenho esse dado, não, tem, não né? lembro. Mas na oral já estavam só 1.200. 1.200. 1.200. E aí eu deixei essa prova oral de mão, tá? E como estava lá no final, nas últimas arguições, na última semana, foram 3 meses de arguição, eram 10 por dia, 10 pela manhã e 10 à noite. Então foram 3 meses de arguição. Eu fiquei lá no último mês. O que eu pensei? Vou continuar estudando para a Polícia Civil, delegado do Ceará, e depois que terminar a prova eu venho e foco aqui nessa prova oral. Fiz a prova lá no Ceará, para os alunos ficarem sabendo que o professor reprova também, tá? Eu coloquei lá no Ceará para Pardo, para a vaga de presos e Pardo, e eu fiz 74 pontos, a nota da cota foi 75, fiquei por uma questão, mas na ampla, né, porque nem vai depender da banca, nem sempre eu passo na heteroidentificação. Aliás, eu nunca passei, né, na heteroidentificação. O pessoal diz que eu sou branco. Mesmo com esse narizinho aqui, sou branco. Tá? E aí, Na ampla? Sim, a nota da ampla faltaram 4 pontos. Tá? Fui 79, fui 78, eu fiz 74. Você lembra que eu te liguei nesse concurso? Lembro. Eu falei, Gisele, cara, os alunos estão dizendo que a prova foi muito difícil. Tu já viu essa prova? E você, sim. Não, eu tô aqui, eu fiz a prova. Muito porque todo mundo difícil a reclamou, prova. o nível foi muito alto. Né? Além de ser muito alto, a banca fugiu um pouco do padrão. Lá no Ceará, o que acontece em prova de delegado? O peso é direito penal, processo penal, administrativo e constitucional. Quando eu digo peso, não é que tem um valor maior, é porque eles colocam lá 15 questões. E aí as disciplinas periféricas, o pessoal de civil me bate, se ouviu falar disso. As disciplinas periféricas, ele bota 5 questões de direito civil, 5 questões de processo civil, 5 questões de medicina legal, 5 de criminologia. Mas lá, eles pegaram e dividiram igual. Eu respondi 10 questões de penal, mas eu tive que responder 10 questões de civil. Eu respondi 10 de processo penal, mas eu tive que responder 10 de processo civil. Ou seja, tá igual para todo mundo. Então, o pessoal ficou assustado, tá? Só uma perguntinha sobre isso. Você acha que... Porque o nível da prova hoje em dia está bem alto, mas os candidatos,
os poucos, né, que ficam ali no topo, também está alto? Porque, por exemplo, ontem saiu o resultado da Cefaz, do Piauí e da PF, né? O primeiro lugar da PF fez 110 líquidos para a gente. 110 líquidos, né? Surreal. Aí tem uma discussão nas redes sociais sobre isso, né? Porque hoje está faltando em média de 50% para fazer a prova, mas o pouquinho que está ficando está com nível muito alto. E a prova não está com nível alto. Ou é a prova? Qual é a sua visão sobre isso? Hoje tem diferentemente da minha época, que eu comprava uma apostila e decorava aquela apostila, hoje tem um aluno profissional. Sim. Eu vejo que tem alunos que eles possuem mentor por disciplina. Eu já recebi vários convites. Vem fazer a minha mentoria de direito penal, porque eu já tô com não sei quem, em cada disciplina. Eu digo, o que é isso? Não... Você vê que consegue também, né? Pois é, assimilar então, tanto, né? O cara tá ali, ele tem um mentor por disciplina. Então, ele é um estudante profissional. Mas em sala você sente, às vezes, um grupo, 2 ou 3, com as perguntas poderosas. Sim, né? sim. Bem atualizadas. Tem eu digo em sala de aula. Aí a pergunta do aluno que está estudando, tá? Porque, às vezes, ele sabe a resposta. Ou ele quer testar o professor, sim. ou ele quer mostrar para o concorrente que olha o nível que eu tô. Tá? Você sabe aquela pergunta que o aluno faz, pelo nível da pergunta, que é a pergunta que ele sabe a resposta. Até no rosto dele você não tá sabendo. Voltando para cá, então da prova oral, você abandonou a preparação da oral e focou no delegado. Aí o delegado não passou? Não passei. E aí eu tinha 30 dias para prova oral. A prova oral é uma arguição pública, fica aberta ao público. E lá em São Paulo teve um curso que se propôs a assistir todas as arguições e digitar as questões para vender. Sim. Tipo assim, dos candidatos passados. Quando eu fui pegar, aí eu adquiri esse material. Quando eu fui pegar nesse material com as perguntas, tinha 30 mil perguntas. E, pô, como é que eu vou estudar 30 mil perguntas? Para tudo tem estratégia. O que eu vi? Eu vi que os examinadores, eles se revezavam. Uns só iam pela manhã, outros só iam à noite. Às vezes mudava 2, 3 e outros continuavam. Eu digo assim, esse delegado que está lá na banca, que é professor que nem eu, ele tem uma agenda. E aí, dessas 30 mil perguntas, o que eu filtrei? Eu disse assim, eu vou estudar as perguntas. A minha arguição ia ser uma quarta-feira no turno da noite. Eu peguei essas 30 mil perguntas e filtrei e vou estudar as perguntas de quarta-feira à noite. Porque as pessoas têm a agenda. E aí ele disponibiliza a agenda. Olha, eu posso esses dias. E eu fui lá e filtrei e reduzi. Digo, vou estudar e pesquisar a resposta dessas perguntas. Se o cara tivesse faltado no dia... Tá. E aí foram 1.200, né? 1.200. E aí eram 452 vagas, eram 552, passaram 543. Sobrou ali 7 vagas, ou 9 vagas. Eu não fiz essa conta. 9 vagas sobraram. Ou seja, não teve aprovação. E essa prova lá, eu tenho muito orgulho de falar que eu passei nessa prova, tá? Porque eu conheço muitas pessoas boas que não passaram, porque foi um ribuliço de professores na rede social, uma confusão, porque lá tinham perguntas, por exemplo, perguntando sobre o princípio da dignidade da pessoa humana do bebê reborn. Tá? Tinham perguntas assim, e eu entendi, só que a prova não foi isso, tá? Isso aí era uma coisa bem pontual para testar o psicológico do aluno, para testar a postura do aluno, não só conhecimento. E eu entendo que lá eles estavam testando postura, porque aconteceu comigo um teste desse, tá? A primeira pergunta da disciplina que eu achei que ia dar aula lá foi uma pergunta bem difícil, para me relacionar o artigo 59 do Código Penal com as escolas penais do século XIX, tá? Eu falei lá de todas as escolas penais do século XIX, se tem relação com 59. Ainda hoje eu não sei. Estratégia, fale tudo, eles que devem filtrar, né? Mas o teste não foi esse. O teste foi a última pergunta de processo penal, que é uma disciplina que eu ministro, foi uma pergunta bem simples. O examinador perguntou assim para mim, candidato, qual é a única prova que o delegado não pode recusar em fazer? Aí eu digo, falo disso todo dia para meus alunos. Eu vou dar uma aula aqui. Eu comecei a introduzir a pergunta, comecei a introduzir assim, excelência, o inquérito policial tem a característica de ser discricionário. Ele me cortou e disse assim, direto ao ponto.
Aí eu digo, excelência, eu introduzi o tema, mas é o exame de corpo de delito. Calei. Foi a última pergunta dele, ele disse, satisfeito, candidato. A primeira pergunta de direito constitucional, logo após essa pergunta, foi, candidato, o que é uma legislatura? Eu já estava escaldado, fui lá e disse, é o período de 4 anos. Ele olhou para mim e disse, discorra. Ou seja... Não decida. Discorra sobre o tema. E aí eu comecei a falar. E aí nessa foi bem tranquilo, eu comecei a falar bastante. Mas eu vi que ele tinha me testado, ele viu, olha, ele acabou de ser cortado, porque estava falando demais. Sim. Agora, ele falou de menos, agora eu quero que ele fale demais. Tá? Então, o teste não era sobre o conteúdo. Não só sobre somente, o conteúdo, né? é sobre postura. E aí você acha que toda essa história, né, muito bonita, inclusive, parabéns, contribuiu, né? Trabalhou na polícia, trabalhou no choque, passou em vários concursos, ministra aula, muito conteúdo acumulado, né? Tem essa questão da vivência mesmo, de onde você vem, da sua raiz. Conta tudo, né? Então, às vezes, o aluno, estudei 2 meses, não passei na prova. Não foram 2 meses, às vezes, né? É um conjunto. Eu sempre, quando eu entrevisto alguém, eu pergunto, quando você começou e qual é a sua idade hoje? Normalmente, a gente conta tem 10 anos. E as pessoas hoje querem resolver chegar no concurso topo em poucos meses. Naquele momento, você viu outros concorrentes com menos experiência que você, não saindo tão bem, mesmo, quem sabe, com conteúdo, porque faltou essa postura, esse entendimento, essa estratégia, como você chama? Sim. Falta vivência de concurso público. Eu digo para o meu aluno, olha, você tem que fazer... Às vezes o aluno ele está se preparando para a Polícia Civil e ele não quer ir lá fazer um concurso de guarda, mesmo que ele não vá assumir. Mas você tem que ter a vivência, tá? Você tem que ter a vivência. Eu, mesmo na dúvida se ia assumir ou não, fiz um investimento e fui lá fazer essa prova oral. Porque hoje, delegado de polícia tem prova oral em todos os estados. Vai ter prova oral. Então, eu digo assim, eu vou lá passar pela experiência, tá? Vou lá passar pela experiência. Minha família querendo me acompanhar e tudo, digo, não, eu tô lá em São Paulo, se eu passar vergonha, ninguém me conhece, então não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Só que, deixa eu falar uma coisa, quando você começa a dar aula, o aluno começa a te acompanhar, tá? Tem aluno que parabeniza, tem aluno maldoso, tá? Aluno maldoso. Teve um aluno na prova do Ceará que quando saiu o resultado de delegado, ele me ligou e perguntou assim, ó, mandou um áudio. Professor, o senhor passou em que posição? Ele não perguntou se eu passei. É lógico que ele sabia que eu não tinha passado. Sim. Na prova oral de São Paulo, uma prova dificílima, o cara não curtiu a foto que eu botei lá no Diário Oficial. Tá lá. Devolva o áudio. Mas tem uma pergunta não desse concurso agora? O cara não mandou, não curtiu a foto. Botei lá o Diário Oficial, aprovado. O cara não curtiu. Olha, que maldoso. Essa realidade é muito comum, até dentro do processo mesmo, né? Para todos os candidatos. Mas, voltando aqui para a questão da vivência. Sim. Só para tu ter uma noção, quando eu passei no Ceará, lá, quando eu passei no Maranhão, poucos meses antes tinha tido a prova da Polícia Civil aqui do Piauí. E eu não fazia prova para delegado ainda, porque eu queria sair da Polícia Militar. E eu tinha a ilusão assim, não, vou fazer o cargo de agente, que eu tenho mais chance de passar. Sim. Não faço. Tanto é que eu nunca fiz para delegado aqui no Piauí, tá? Esse vai ser o primeiro, vou fazer essa prova agora, tá? Vou mandar um áudio. Vou mandar um áudio. Qual é a posição? E aí, eu tinha dado a vida na Polícia Civil do Piauí, Sim. estudado muito e não tinha conseguido, tinha caído nas básicas. E aí, 3 meses depois, eu fiz a prova do Maranhão e fui lá e passei sem tanto esforço. Mas por que isso? Conteúdo acumulado, tá? E lá, se eu não me engano, era Sebrasp nessa época, não sei se foi esse concurso? Foi, Sebrasp. E aqui no CEP, né? E aqui no CEP. Não sabe, né? José, vamos um pouquinho para a parte técnica. Perguntas diretas. Você é de PDF, de videoaula, de aula presencial, de questões. Eu sei que você tem várias fases, né? Começou na apostila e hoje já tem o seu formato. Mas ali onde você construiu mais conteúdo, você estudava por onde? Qual meio? Pronto. A disciplina que eu domino, eu só respondo questões. As disciplinas que eu ministro aula, eu só respondo questões. Eu não pego PDF, eu não pego livro. Quando é que eu vou lá? Apareceu ali uma questão que eu não tinha no conhecimento. Eu vou lá no livro e vou no assunto específico. Sim. Tá? Porque é uma disciplina que eu ministro, que eu escrevo sobre ela, Sim. Então eu vou direto para as questões. Tá? Outras disciplinas, você precisa ir na fonte, tá? Porque você não tem domínio.
Eu vou te contar uma experiência da Polícia Penal para mim atingir as básicas, a nota mínima nas básicas na Polícia Penal aqui do Piauí. Eu tive que estudar uma disciplina a partir da base, da teoria, que eu nunca tinha estudado, administração pública. Eu fui para o PDF. E quando eu não entendi o PDF, eu assisti a videoaula. E aí, eu nessa disciplina, porque qual foi o cálculo que eu fiz? Eram 20 questões, eu tinha que fazer 10. Sim. Só que tinha português, informática, administração pública e conhecimentos regionais. Mas, Em que pese eu ser formado em geografia, mas o conhecimento regional da NUCEP é uma coisa... O cara perguntou sobre uma mina desativada que tem lá em Batalha. Para com isso, tá? Então, de 6 eu só acertei 3. E aí eu fechei as 4 questões de administração pública. E foi uma disciplina que eu peguei a primeira vez para estudar. Então, vamos lá para a parte técnica, para a estratégia. É uma disciplina do meu dia a dia, sim. que eu domino. Mesmo que eu não ministre aula, mas é um direito básico, constitucional e administrativo. Eu vou direto para as questões. O estudo em questões, alguns alunos, eles confundem um pouco. Ele quer responder a maior quantidade de questões e ver se acertou ou errou. Você tem que pesquisar a questão. Sim. Aquela questão que você errou, ou aquela questão que você acertou na sorte por acaso, você tem que estudar aquela questão. Então, os alunos pensam assim, esse professor deve responder 100 questões por dia. Às vezes só dá 20. Por quê? Tem 2 questões ali que eu errei, que eu nunca ouvi falar, e eu vou estudar aquela questão. Aí eu abro o livro, vejo aquela doutrina, aquela teoria, aí eu vou no PDF. Se eu não entender nada, eu procuro um vídeo no YouTube, mas bem um recorte sobre aquele tema. Então, demora um pouco a responder questões. Agora, eu quero ver o meu desempenho. Aí o cara responde 100 questões para ver se acertou 80. Sim. Mas eu estudo as questões. Então, se eu domino a disciplina, eu vou direto para as questões. E as que dominam não despreza, não. Elas vão estar sempre na grade de Não, estudo, né? Sempre, né? tá na grade de estudo. Sempre, Só né? que eu queimo a etapa. Eu vou lá direto para as questões, tá? Certo. Eu vou lá direto para as questões. A sala de aula me ajuda muito. Quando eu vou selecionar 15 questões para uma aula, eu tenho que responder ali 60 questões, tá? Porque o professor, quando ele escolhe, você bem sabe disso, ou ele escolhe a questão para ensinar alguma coisa para o aluno em cima daquela questão, ou ele quer simplesmente mostrar a questão para o aluno. Ó, essa questão tem se repetido, igual. Sim. Então, é mais ou menos essa estratégia, tá? Eu só vou para livro, um tópico e que eu não domino. Faz simulados, treina a prova. Só na vida real. Eu faço a inscrição no concurso, mesmo que eu não vá assumir, tá? Esse concurso da Polícia Federal, eu fiz a prova, tá? Eu tava delegado, fiz a prova, tá? Não tava focado, não tava estudando. Quando eu vi a prova, me arrependi de não ter focado, tá? A prova de delegado foi mais fácil do que a prova do Ceará. Do Ceará e mais fácil do que a prova de agente, né? A prova de agente foi bem difícil. Mas eu respondo, e as que eu não consigo ir, eu vou responder depois, tá? Eu respondi a prova do Ceará agora, mesmo não tendo ido. Eu respondi a prova de Minas, que foi a última prova da FGV, Sim. mesmo não tendo ido lá fazer a prova. Então, eu prefiro provas. Eu não faço esses simulados que são... Eu prefiro fazer provas. Aí chega numa prova, encontra um aluno, e aí? Natural. Já teve alguma situação assim? Acontece. No curso de formação, aconteceu na Polícia Militar, eu dar aula pro aluno e depois trabalhar com o aluno, na mesma viatura, inclusive. Aconteceu na Polícia Penal, eu dar aula pro aluno e estar no curso de formação com o aluno, por 2 alunos, e lá no meio do curso de formação, professor, eu digo, esquece isso, pelo menos aqui nesse período, tá? Não me chama de professor, vou ser cobrado por isso. Curso de formação de polícia tem as particularidades, então eu digo, não, aqui não, tá? Então acontece muito isso, aconteceu essas situações, dar aula pro aluno e trabalhar com ele, e depois dar aula pro aluno e estar no curso de formação com ele. A parte técnica ainda, sobre revisões. Você é aquele que recupera conhecimento, revisa por questões também? Ou vai para algum tipo de material, você usa algumas modinhas do momento, como flashcards, ou os tradicionais resumos? Como é que você... Eu não sei nem o que é isso. Não sabe, né? Não sei. Só questões. Eu não sei o que se trata. Quando eu estou estudando, eu produzo o meu resumo. Certo. À mão, copiando. Mas pequeno ou... Não, eu tenho um caderno assim de
24 matérias. E aquele resumo, eu só vou atualizando. Eu vou atualizando. Mas é um caderno bem velhinho e eu escrevo nele, tá? Porque eu entendo... Quer vender ele não, né? Não. Essa proposta várias vezes me fizeram. E eu digo pro meu aluno, às vezes, esse material, tipo, mapas mentais, Sim. só quem aprende é quem tá elaborando. Quem cria, né? Que é mental, cria. né? Pois é. É só quem cria. Mnemônico, só quem cria. Eu ensino alguns bem pontuais que são muito tradicionais. Sim. Tá? O cara lá do administrativo tem o LIMP, os princípios Sim. lá mas não é uma técnica que eu uso, porque aquilo ali tem coisa no meu caderno lá que só faz sentido para mim. Tu vai olhar e diz, que loucura é essa? Não faz nem o mínimo sentido. Tá bom? Deixa eu só te dar um exemplo que tem lá no meu caderno, que talvez as pessoas... em processo penal, no conteúdo de provas, que fala de prova ilícita e prova ilegítima. Aí eu digo, eita, como é que eu vou saber, me lembrar na hora da prova, a diferença de prova ilícita e prova ilegítima? Aí eu vejo assim, a prova ilícita, a prova ilegítima, o nome é grande. Então, fere norma processual, o nome é grande. A prova ilícita, fere norma material. Material, o nome é pequeno. Aí tá lá, ilícita, material. Ilegítima, processual. Só eu sei essa relação na minha cabeça. O aluno não entende, tá? Ele não vai entender. Hoje, quais são as matérias que você ministra hoje? Penal, processo penal, legislação penal especial, criminologia e medicina legal. Só a base mais forte da carreira policial, né? Só a base mais forte da carreira policial. Ainda bem que você não inventou de entrar na informática, né? Eu estava desempregado. Também fui seu aluno, mas, assim, é uma disciplina que você consegue aprender, mas você tem que se dedicar a ela. Pois é. Praticamente, eu concordo com tudo que você falou, né? Quando você pega um curso de informática, o professor quer explicar todos os botões, todos os itens, né? E você, não, vamos ver o que é mais importante, como é que eu relaciono esses termos e entrego em sala de aula. Luciano, fala uma coisa, ainda sobre a parte técnica. Quando um aluno chega e fala, como enquadrar a jurisprudência, lei seca, a teoria do PDF, juntamente com questões, como é que tu se organizava? Pronto, vamos lá. Eu tenho que analisar a banca. Sim. Por isso que eu elaboro estratégia para o concurso. Quando a Polícia Civil era no CEP, eu sabia que não ia cobrar jurisprudência. Tá? Não ia cobrar entendimento de STF, STJ. Aí. Tá? É tranquilo. Quando a banca vai para FGV, eu digo, opa, já vai ter um pouco de jurisprudência. Como o concurso de oficial de investigação é um concurso para todos os níveis, para qualquer nível superior, vai ser só aquela jurisprudência consolidada. Não vai perguntar aquela jurisprudência lá, que é um detalhe. Vai ser uma súmula, ou vai ser uma tese do STJ, mas aquela jurisprudência bem consolidada. Aquela jurisprudência mais antiga, tá? Diferente da prova de delegado. A prova de delegado vai pegar lá o julgado, bem que tá lá escondidinho para te cobrar. Mas a prova de oficial de investigação vai cobrar jurisprudência? Vai. Eu vejo uma preparação errônea em relação à FGV, tá? Que as pessoas pensam assim, a FGV não cobra letra de lei. Cobra, só que do jeito dela. Eu tenho que ter o conhecimento da letra de lei para mim fazer uma aplicação no caso prático. Sim. A FGV é a banca da OAB, tá? Então, ele coloca um caso prático, você tem o conhecimento da lei e você aplica no caso concreto. Mas se você não tem o conhecimento da lei, você não consegue aplicar, tá bom? Então, essa análise eu faço de acordo com a banca, tá? Eu analiso a banca, eu analiso hoje a tecnologia te permite fazer um filtro do que é mais cobrado, tá bom? Mas esse filtro do que é mais cobrado não te garante 80% da prova, 80% é o número que vai te dar a aprovação. Sim. Então tem que ter os detalhes, que tu vai ter que se preparar no cursinho certo, tu vai ter que se preparar com as pessoas certas, porque eu entendo que com YouTube, rede social, tem muito material, tem muita gente que se diz professor, e você vai analisar, nunca passou em nada, às vezes não tem a formação, o cara é aluno do curso de formação, o aluno da graduação e já está no YouTube dando aula, ministrando aula, tá? Então, como é que esse cara vai se preparar se ele nem viu o curso inteiro? Como você fala, é um crime, né? É um crime, tá? É caso de polícia, a pessoa tá dando
E eu já soube de várias situações dessas. O cara não é formado em direito e ele dá aquela disciplina. Eu digo, não, isso é impossível de acontecer, mas acontece. Gisele, deve ter alguém nesse momento pensando como é que ele consegue organizar tudo isso, assim. É professor, aí foi um curso atrás do outro, provas, vida pessoal, né? Você tem uma rotina, você é da rotina ou não? Você é do hiperfoco, como você disse? Porque nesse momento você acorda no horário certo, dorme no horário certo, você tem muitas distrações. Como é o Juscel no dia a dia? Pronto, o dia a dia é o caos, tá? Então, corta essa parte aí, gente. O dia a dia é o caos. Por quê? Escala de serviço, sala de aula, estudar, tá? O professor tem que estudar. Provas, o que acontece? Eu não tenho rotina, Sim. eu sei que é um erro, tá? Mas o que acontece? Quando eu tenho um horário vago, eu aproveito e estudo, tá? Então, se tu me perguntar a hora que eu consigo estudar, mais de madrugada, tá? Depois de meia-noite ali, eu consigo 2, 3 horas de estudo. Mas durante o dia, tem muitas atividades e às vezes eu não dormi à noite, eu durmo durante o dia, tá? Não tem um problema, quem trabalha em regime de plantão sabe disso. Tem gente assim, eu tenho dificuldade de dormir, eu não tenho nenhuma dificuldade de dormir durante o dia, em hora nenhuma do dia, tá? Basta encostar aqui. Eu chego do plantão 7, 8 horas, eu já durmo ali até meio-dia, tá? Só acordo porque eu venho buscar minha filha do colégio, mas se tivesse que almoçar, eu preferia ficar dormindo. E aí eu acordo bem disposto e ali eu estudo, se eu tenho um horário, à tarde, tá? Se não tem nenhuma atividade. À noite, normalmente eu venho para a sala de aula, chego em casa, como eu dormi bem durante o dia, eu estudo à noite, tá? Eu não gosto muito de postar rotina, tipo assim, 4 horas, de 3 horas da manhã estudando. Pontualmente eu vou lá e mostro isso, né? Que eu tô acordado 3 horas, 3h30, 4 horas da manhã estudando, tá? Às vezes, eu consigo ali um ritmo bom até 8 horas, e aí bate o sono de novo, vou dormir. É o corpo que controla isso, né? É o corpo que controla. Eu sei que tá tudo errado. Tá tudo errado. Mas deu certo. Mas né? é o que eu tenho pra hoje. Funcionou. Tá? É o que eu tenho pra hoje. Sempre foi estudo de domingo a domingo? Estudo de domingo a domingo. Eu procuro no domingo, só pela manhã, né? Botar ali um simulado que eu digo provas de concurso, Sim. tá? Pra responder uma prova no domingo. Eu vou lá e respondo, e ali eu tô satisfeito. Mas uma coisa que eu coloco também é metas. Tipo assim, ó, eu vou sentar agora e eu vou ler 30 artigos dessa lei. Quando é uma lei muito grande, eu vou ler 30 artigos, tá? Quando eu tô decorando lei seca também, é uma parte que é bem chata. E aí eu coloco a meta. Eu só levanto quando eu cumprir a meta. Cumpri a meta, opa, tô livre. Vou fazer outras atividades do dia a dia. Certinho. Vamos sair um pouco da parte técnica, estamos na reta final já da nossa conversa. Para a parte emocional, vamos pensar aqui, o Juscel, um aluno, como você disse, sempre mediano. E aí vem 20 anos depois, está aí cheio de aprovações. Não teve aquela síndrome do impostor que fez você se limitar? Porque como é que você lidava com isso? Será que você sou capaz? Porque muita gente eu vejo que usa o passado como referência para o que pode ser no futuro. E você, pelo jeito, parece que você foi ousado no sentido de, não, se eu não for assim, eu vou ficar bom nisso. Como é que você lidava com isso? Você lida com isso? Assim, internamente, tá? Vou ser honesto, ainda hoje eu tô na síndrome do impostor, Sim. tá? Eu saí de um cursinho lá na periferia. Hoje eu tô no maior preparatório do Piauí, tá? Eu olho o resultado da prova lá na prova oral, eu olhava pro pessoal, gente bonita, do Brasil inteiro, tá? A minha bateria, que foram 10, não tinha ninguém de São Paulo, tá? Não tinha ninguém de São Paulo. Tinha Minas, Rio, tinha uma piauiense só que mora em São Luís, na minha mesma bateria. Parece que passou em primeiro que saiu na imprensa, não, né? Acho que não. Não, essa é maranhense. Ela é lá do Maranhão. E essa que tava na minha bateria, ela é piauiense e mora lá. Então, eu vendo aquele povo bonito, elegante, e eu falei, por que eu tô fazendo aqui? Eu moro ali, no Morro do Querosene, ali na periferia da Zona Norte. Tá? Então, ainda hoje estou na síndrome do impostor, tá? O que é que eu tô fazendo aqui? Mas nunca travou você isso? Não, nunca, tá? Como eu te falei no início, tá? Eu não sei se foi em off ou eu falei já aqui, eu tive uma dificuldade com câmera e eu
quase ficava desempregado na pandemia. Sim. Eu não conseguia gravar, tá? Eu preferia ter 500 alunos na sala de aula do que uma câmera. Eu não conseguia. Eu não aprovava nada para publicar. Nada. Porque eu ficava... Pô, falei essa palavra errada. Falta um S no final da frase. Falta isso. E aí teve um técnico, alguém que estava gravando, disse assim, ó, não assiste. Deixa o dono do cursinho. Se ele achar que ele consegue vender essa aula, a partir disso, nunca mais assistiu uma aula minha. Não focou no problema, né? Tá? Nunca mais assisti uma aula minha. Eu não assisto, tá? Para não ficar me avaliando, a pessoa se cobra muito, tá bom? E desânimo, assim, porque você, desde que eu conheci, você sempre passa essa imagem de um cara sorridente, simpático, mas a gente sabe que todo mundo tem suas crises internas, né? Você tinha desânimo ao ponto de ficar nesse período todo, parou meses sem estudar, parou tempo ou não, mesmo com desânimo, cara, a solução seria o estudo. Tem desânimo, e normalmente o desânimo ele acontece quando tá junto com cansaço físico. Sim. Quando eu tenho tempo, que é uma raridade, você ter tempo e você não conseguir, porque você senta, você pega as questões para resolver ou material para ler e você lê e não aprende nada. Ali bate o desânimo, tá? Mas tem um remédio, eu durmo, tá? E quando eu tô mais disposto, volta, tá? O período que eu passei mais tempo sem estudar foi assim que eu entrei na Polícia Militar, porque eu tinha algumas realizações pessoais, fazer um curso operacional, ir para uma unidade, o batalhão de choque. Então, te exige um pouco, tá? Fisicamente. As pessoas perguntam assim, me vê assim, esse bicho era da tropa de choque, como é que pode? Eu tinha 22 anos, tá? Eu saí do curso de formação e fui para lá. Então, era um outro condicionamento físico e tal. E aí, agora na reta final, eu dizia pro pessoal lá, digo, eu tô vivendo aqui só da fama que eu construí, tá? No batalhão de choque, tá? Mas sou mais professor do que policial, tá? Então, o desânimo acontece, mas é pouco tempo. O meu luto, após uma prova, é 2 dias. 2 dias eu não eu pegue vou... nada. Não, eu vou chorar, me lamentar, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas eu tenho uma coisa bem pessoal que eu trago pra vida, assim, ó. Quando eu quero uma coisa, agora eu vou fazer esse concurso da Polícia de Delegado do Piauí, tá? As pessoas dizem assim pra mim, não fala que tu vai fazer, que dá errado, não sei o quê. Não, tô falando aqui, eu vou fazer, tá? É pra dar certo mesmo, né? É pra dar certo. Pode ser que não dê certo, tá? São 30 vagas. Mas o que eu coloquei na minha cabeça? Quando terminar o processo, passando ou não, eu não vou olhar pra trás e vou dizer assim, eu não vou ter nenhum arrependimento. Tipo, eu poderia não ter ido para aquela festa. Eu poderia não ter tomado aquela cerveja no jogo do Flamengo. Não, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. Para não ter nenhum olhar para trás. Eu não passei porque não era para ser para mim, tá? Mas eu vou fazer tudo. E é isso que eu levo. Quando eu quero uma coisa, eu digo assim, olha, eu vou fazer tudo. E vou botar na mão de Deus, tá? Bonito, vou fazer tudo. Bonito. Eu tenho... Já que você falou da minha idade aí, eu tenho 28 anos que eu ministro aula já. Ah, sim. Você entregou, né? E a gente já ouvi muita gente, né? Há 10 anos eu montei uma empresa de mentoria que dá para escutar um pouco dos bastidores aqui. E a gente consegue bater o olho quando a gente vê que existe verdade na vida, né? Tenho muito orgulho de ter você na equipe do SEV. A Jéssica está aqui com a gente no estúdio, ela acompanha os NPS, ela sabe como o seu NPS é bem alto. Sabe que a aula sua é casa lotada, né? Graças a Deus. Parabéns. Eu queria que você deixasse aqui para os alunos um recado final. Tem uma frase que eu criei há vários anos atrás, chamada Estuda que a vida muda, né? E você é uma referência disso. O estudo mudou a tua vida, né? Seu pai e a sua mãe te deram condições de você estudar e você acreditou nesse valor estudo e foi lá e conseguiu vencer. Se pudesse voltar e olhar para trás para o Jussiel, lá da escola pública, que tem vários, hoje em dia, alunos que estão ali assistindo aqui hoje que vão usar esse podcast como referência. Que conselho você daria para eles, assim? Para até quem está desanimado hoje, que não acredita muito que vai passar, que você... Nós não falamos muito de reprovação, né? Não falamos de aprovações. Né? Mas a história não é tão bonitinha assim, né? Tem muitos altos e baixos. Mas que recado você daria para essa pessoa com base na tua experiência? Você poderia até usar como parâmetro que recado daria para o Jussiel, que estava lá atrás, com o símbolo de impostor muito bem forte, que hoje é aprovado na delegados,
40 mil inscritos, 552 vagas, e ele ficou dentro das vagas e ainda sobraram 9 vagas ainda para os excedentes. Que recado você daria em relação a não desistir, em relação a estudo, em relação à vida? Bom, assim, o recado que eu quero deixar, né, para quem está começando, para quem tem uma origem que nem eu tenho, que é possível, tá? Quando eu digo que talvez poucas pessoas tenham coragem, poucos professores, Sim. de falar abertamente assim, ó, eu sou um cara que eu tenho dificuldades, várias. Eu não tive uma base forte. E mesmo assim, eu consegui uma aprovação num concurso desse, tá? É possível, tá? Você só precisa se dedicar. Talvez, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu não teria demorado tanto, Sim. tá? Mas eu só tenho a consciência que eu tenho hoje após as experiências que eu vivi, tá bom? Então, se dediquem, é possível. Hoje, você consegue estudar com custo baixo, Sim. tá bom? E que é possível. Pessoas normais, pessoas que não são superdotadas, pessoas que têm dificuldade, as mesmas dificuldades que os alunos têm, tá? Eu tenho as mesmas dificuldades que os alunos têm. Estou falando de base mesmo, Sim. sabe? De dúvida. Se essa palavra é com S ou com C cedilha. Esse é o mesmo tipo de coisa, tá? Eu tenho dúvida, porque a minha base foi ruim. Mas com estratégia, com dedicação, com foco, você consegue, tá? Você consegue o seu objetivo. Quando a pessoa diz assim pra mim, eu não consigo. Consegue, tá bom? Se você se dedicar, se você abrir mão, tá? Eu tive que abrir mão de muitas coisas, que é difícil. Sim. Você abrir mão de coisas prazerosas, tá? Mas eu até digo que eu nem abri mão de tanta coisa assim que as pessoas valorizam, tá? Eu ia no pagode, eu ia na festa, eu ia assistir o jogo do Flamengo, tomava uma cerveja. Então eu nunca fui, eu nunca limitei 100%, porque essa distração pontual, ela é necessária. Carrega energia, né? Exatamente, ela é necessária. O recado que eu quero dar é que é possível, tá bom? É possível, se prepare, estude, tenha foco, descubra o que é que você quer, tá? Descubra o que é que você quer e a partir dali elabore a estratégia, procure ajuda, procure um cursinho, procure uma mentoria com quem tem experiência, tá? Com quem tem aprovados. E aí, com isso, o seu resultado vai aparecer, tá? Só que não é da noite pro dia, tá? As reprovações, elas são a regra. Passar é que é exceção, tá? Eu passei mais ou menos em 10 concursos públicos, mas eu não tenho uma conta dos que eu reprovei, tá bom? Não tenho uma conta de quantas provas eu fiz que eu reprovei. E tudo bem, né? Tudo bem. Aprendeu. Você chora 2 dias. E eu conto uma história para meus alunos, assim, quando você erra uma questão, pelo trauma, você não esquece nunca mais. Quando eu fazia vestibular, caiu uma questão de geografia física, perguntando uma expressão ileia. E, faz tempo, viu? Uns 25 anos atrás, Marcou 20 anos mesmo, né? atrás, perguntando o que era uma ileia. E eu errei essa questão, e depois eu vi que teve um alemão que veio para cá, para o Brasil, e chamou a floresta amazônica de ileia, que é uma floresta de troncos grossos. Hoje, estou com 41 anos, eu nunca esqueci o que é ileia, tá bom? Então, você ir fazer uma prova, aquela questão que você erra, você não erra nunca mais. Vira Tá bom? professor, aquela questão. Exatamente. Então, e olha que eu nem preciso... Eu nunca dei meia hora de aula de geografia, tá? Eu não domino o tema, porque eu não pratico. Mas eu não esqueço dessa questão, porque eu fui lá e eu vivi aquilo. Ontem, eu contei uma história como você viver as coisas. Por isso que eu prefiro que o aluno pegue a caneta e escreva, Sim. do que ele bote lá na IA para fazer o resumo para ele. Quando você vivencia aquilo, quando você faz... eu passei um ano estudando inglês, tá? Não aprendi nada, não me pergunta nada. Mas terminou o curso, né? E eu aprendi... Não, só foi 2 módulos, tinha vários, acho que era 5 anos. E aí, eu aprendi pouca coisa. E quando eu fui para a Olimpíada, pela Polícia Militar, eu trabalhei na Olimpíada, no Rio, 3 meses. Eu vi um estrangeiro, eram 2 mulheres, uma discussão, e ela segurou o ombro da outra e sacudiu ela assim e falou assim, look at me.
aquilo ali nunca saiu da minha mente. Digo, olha, lá no curso eu não aprendi, olha pra mim. Até eu olhei pra ela, do grito que ela deu, look at me. Então, você viver marca, você não esquece nunca mais, tá bom? Eu digo, eu aprendi 3 meses aqui convivendo com estrangeiros, mais do que 1 ano no curso, tá bom? Então, você tem que viver, você tem que fazer prova, você tem que errar, você vai reprovar, até você adquirir o conhecimento para passar. Aceitar o processo, né? E aí você vai passar em vários. Muito obrigado, parabéns aí pela história. Eu defendo muito, Jussiel, que a nossa vida, nós temos que contar ela sem pular etapas, né? E esse perfeccionismo que você estava se cobrando na pandemia para gravar uma aula e não errar uma frase, as pessoas têm no dia a dia, não aceitam. E você falar um pouco sobre suas fraquezas não quer dizer que você é fraco, é que você é vulnerável, é ser humano, tem sentimento. Então, esse podcast aqui, ele foi uma mentoria, na verdade. Ele não foi um episódio, foi um dos melhores podcasts até hoje. Parabéns. E parabéns para essa pessoa, né? Sempre disponível, professor excelente, família e sempre estudando. Deve ter uns 60 anos hoje, mas continua estudando, né? Continua estudando. Continua estudando. Então, parabéns aí pela história. Obrigado por compartilhar ela com a nossa audiência. Gente, vamos ficar por aqui. Nós voltaremos no próximo episódio. E pegue todos os ensinamentos hoje do Jussiel e coloque em prática. Se permita, seu passado não define seu futuro. Ninguém nasce delegado de São Paulo, isso é uma construção, né? E mesmo que você erre uma questão de uma disciplina que você ministra, mas se não seja justa, a justiça no final é feita e você está lá entre os melhores. Obrigado, parabéns, Jussiel.